fábrica, né, chão de fábrica, a gente diz, né? Eu fui... Vocês estão me escutando? Tá. Eu fui psicóloga, né? Assim, trabalhei em ambulatório de saúde mental. Depois fui coordenar um hospital dia, trabalhei no hospital geral, né, no ambulatório lá de Ermelino Matarazzo. Depois eu fui para a unidade básica de saúde. E aí só depois, que eu acho que é isso que faz a diferença, né, da gente poder fazer essa relação entre o que tem na prática, o que a gente pode construir, é que eu fui fazer meu mestrado, depois eu fiz meu doutorado e meu pós-doutorado. E sempre nessa perspectiva de estar entendendo que história que é essa história tão complexa que é essa questão das drogas, né? Por que é uma coisa tão falada? Por que vira um bode expiatório? Que quando as pessoas falam, meu Deus, isso é uma questão, nossa, parece que é um bicho de 7 cabeças. E por isso que a proposta é essa, né? É a gente ir pensar nessa desconstrução do mito. O que tem a ver com uma realidade, o que tem a ver com uma fantasia, por que as coisas acontecem dessa forma. Eu havia pedido, havia pedido para começar, mas aí a gente teve um atraso, com um vídeo que é de uma... a gente vai passar o link depois, o link, né, Alina? Que é de uma... que vai falar que ele demonstra exatamente essa complexidade que é a droga, né? Até um nome, né? A gente associa a droga a essa perspectiva de alguma coisa que não presta. Para que a gente comece a pensar um pouco sobre isso, eu acho importante que a gente comece a definir essa questão do que é a droga, né? Então, assim, esse termo droga, ele vai incorporando vários significados e ocupa diferentes papéis no imaginário social. Em cada uma de vocês, em cada um, aparece, quando a gente fala droga, algum sentido. E o seu uso ele deve ser abarcado nessa inter-relação do contexto sociocultural, econômico, e a substância e o sujeito. Então, a gente não pode pensar dissociado disso, né? Se a gente pensar no contexto científico, a droga é toda e qualquer substância que, quando em contato com o organismo, provoca alterações no seu funcionamento. Ontem eu estava dando uma palestra sobre isso, uma aula sobre isso, e aí uma pessoa levanta a mão e fala assim, mas eu não tenho nenhum contato com droga. Eu perguntei, o que ela tomou amanhã? Ah, eu tomei café. Então é isso. Qualquer coisa que transforma, que em contato com o organismo provoca alguma alteração no seu funcionamento, é chamado de droga. Dentre elas, a gente vai registrar as psicoativas ou as psicotrópicas, que refere àquelas cujo mecanismo da ação afeta o funcionamento cerebral, ou que são, né, a gente vai falar um pouco delas, né, então são as estimulantes, as depressoras, as perturbadoras, e elas vão mexer no nosso sistema nervoso central. E uma interessante, se a gente tivesse uma conversa e eu perguntasse para vocês quais que vocês acham que é, eu acho que muitas de vocês não iam pensar que o açúcar, o café, o chá, a gente vai falar, a gente vai lembrar da maconha, da cocaína, mas na verdade é isso. Vários medicamentos, a gente vai ver um pouco sobre isso, são super responsáveis e são considerados drogas. Sei que a gente fala muitas vezes sobre isso, mas é importante que a gente se dê conta que essa ideia de drogas e esse imaginário de drogas, o que é lícita, o que é ilícita, tem tudo a ver com o momento social sobre o que a gente está vivendo. Eu não sei, a gente deve ter pessoas de vários serviços, de várias... Então, na verdade, o que a gente vai dizer... Então, a proposta é o seguinte, eu vou dar um histórico um pouco de como que virou essa questão das drogas, essa questão de ela virar essa questão tão complexa, porque até então, em toda a sociedade, a droga sempre foi usada.
ou a partir de uma perspectiva cultural, ou a partir de questões religiosas, de festa, usar substâncias que transformam o nosso cotidiano, ou para lazer, ou religiosa, é uma coisa que sempre aconteceu. Por que que será que quando aparece a questão das drogas, acende uma luzinha na gente e parece que a gente está falando de algo assim que não pode ser falado, né? Então, na verdade, Pessoal, deu uma travada aqui, não sei se é o meu sinal ou se é o da professora Marisa, me parece que é o da professora Marisa. Então, vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho para ver o que pode estar acontecendo, tá? Mais um minutinho, tá, gente? Eu só vou pedir mais um instantezinho, eu estou tentando me comunicar com a professora, acho que é alguma coisa do voltei, sinal voltei, dela. voltei, Opa, que voltei, bom! oba. Parece que é. Estava dando Ai, sinal já, que gente. o seu sinal estava fraco aqui, né, na tela, É, professora Marisa. é, Vamos tentar contornar tá isso. bom. Eventualmente, vai fechando as janelas, que você acabou abrindo lá a janela do YouTube para compartilhar. Tudo isso ajuda a Sim, segurar o sinal, tá bom? tá. E aí, depois, a sua Posso câmera está continuar? fechada, pode continuar assim, a Tá, gente já segue. tá. Então, a câmera está fechada, até porque, pode ser, gente, para que a minha internet funcione? Pode ser? Não quer tentar abrir? Pode. Vamos ver se agora que você fechou lá as janelas, de repente segura. Senão a gente fecha. É, tá. Então, gente, a gente estava falando dessa complexidade que é a questão das drogas, né?
A gente não pode, eu sei que quando a gente está com um familiar, quando a gente está com alguém, a gente esquece, porque a gente está vendo aquele indivíduo, mas não dá, é um fenômeno tão complexo, que a gente, quando olha para essa situação, são várias relações que têm a ver com disputas em função de interesse político, social e econômico. Então, na verdade, ele só pode ser compreendido, esse fenômeno, a partir, então, e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, sobre o conhecimento da substância, as motivações do uso e, justamente, as condições sociais que isso está inserido. Então, na verdade, quando a gente for falar desse fenômeno tão complexo sobre droga, a gente vai ver que elas têm a ver com várias regulações internacionais. Quando a gente vai falar da droga e ver o menininho ou a menininha, ou uma pessoa, um menininho ou menininho usando uma maconha, ou quando a gente vê um senhor usando álcool, a gente fala, nossa, essa situação realmente, a gente não sabe que isso é uma questão super complexa, e esse medo que a gente foi construindo tem tudo a ver com uma questão sociopolítica que transcende totalmente o desejo nosso individualmente. Então, nós estamos falando, então, de uma situação que hoje é um mito, mas que, na verdade, essa prática é milenar e acompanha o desenvolvimento da sociedade através de diversas finalidades e características ao longo da história. Então, desde um papel de necessidades nutritivas, terapêuticas, simbólicas, religiosas, ritualísticas, recreativas e até econômicas, né, de populações que utilizam várias formas de plantas ou substâncias para sobreviver. Então, desde a pré-história, né, os membros de diferentes culturas usam esse tipo de substância, de origem animal, plantas, para provocar algum tipo de alteração na consciência. Tem drogas que foram divinizadas em inúmeras sociedades. Então, assim, o que acontece? Que, de repente, uma coisa que deveria dar prazer, que deveria modificar, vira uma perspectiva tão complexa. Por que será que algumas drogas são lícitas e as outras não são? O que faz com que a gente tenha tanto horror de ver um menino ou uma pessoa usando maconha e a gente vê as pessoas fumando e isso não nos dá o mesmo terror? Será que tem a ver com o quê? Do que a gente está falando e por que, então, algumas drogas são legais e outras legais? Então, na verdade, em toda a história, sempre teve regras para lidar com essas substâncias psicoativas. Quer dizer, numa sociedade, mesmo antes da questão da proibição das drogas... Estão me escutando, gente? Sim? Sim. Ah, tá Estamos bom. sim, professor. É porque a gente fica falando... Então, mesmo antes das proibições, sempre a sociedade busca alguma forma, né? Tem um pacto social, tem um contrato social, tem autores que vão falar isso desde sempre, quer dizer, a sociedade sempre se organiza. A gente sabe que entre nós o que poderia, o que é mais, o que é menos, como que a gente pode se organizar. Só que, a partir do século XX, as drogas começaram a ser um alvo de um arcabouço jurídico político internacional que faz com que 3 drogas se transformassem num bode expiatório de tudo. São 3 drogas que são plantas psicoativas, né? Que é justamente a papoula, a coca e a maconha. Quer dizer, é interessante a gente pensar o que fez com que cada uma delas transformou essa situação, transformou que essas 3 plantas, né, pudessem se tornar o grande inimigo da humanidade. Na verdade, esse aspecto de bode expiatório, ele tem várias situações, né?
várias consequências, várias causas, né, dessa perspectiva, né? E essa situação teve a ver com aumentos históricos, e uma coisa muito importante que eu vou falar um pouquinho para vocês, é que se vocês pensarem, durante toda a história, nunca é contra a droga em si, e é sempre quem usa. Eu não sei se eu vou conseguir socializar com vocês, mas, de qualquer jeito, depois eu passo para vocês uma situação. Se você vê na década de 20 ou antes disso, você vai ver que a cocaína, cocaína, pepsina, era um elixir que tinha grande propriedade de doenças para o estômago. Ou, se você for pensar qual era a função da heroína, ela era tratada como se fosse justamente como se fosse uma aspirina, ou a cocaína mesmo, em doses específicas, ela era tratada como uma forma, eram drops, justamente para curar tosse, a gente vai ver um pouco por causa dessas funções. O que aconteceu com essas drogas, porque modificam o nosso organismo, para que elas se transformassem realmente num bode expiatório? Então, durante a década de 1980, a perseguição ao ópio foi uma maneira eficiente de estigmatizar e afastar os imigrantes chineses, que era uma mão de obra barata e disponível, em abundância, e, portanto, eles concorriam com os trabalhadores brancos. Que é isso que eu estou trazendo para vocês, se eu criminalizo a droga, eu criminalizo quem usa. Então, na verdade, os ingleses impediram, na verdade, que os chineses pudessem estar trabalhando. Do mesmo jeito que aconteceu com a cocaína, né? A primeira lei contra ela, chamado Herring Act, foi assinada em 1914 e visava o quê? Visava justamente legitimar uma onda repressiva contra os negros americanos, que foi aquela campanha política dos sulistas. Então, na verdade, a gente está vendo situações que não justificam a proibição, e sim uma proibição que tem a ver com interesses políticos e econômicos, e definir o que pode ser uma droga lícita e uma droga ilícita. Então, foi essa regulamentação que fez e regulamentação, como eu estou trazendo, que tem a ver com questões políticas, econômicas e sociais, e não necessariamente com a questão das drogas. Se a gente for colocar 1920, vocês lembram um pouco do crack da Bolsa, em que o álcool passou a ser proibido, e foi a partir da proibição que a gente vai ver aqueles filmes que a gente vê sobre os gangsters. Quer dizer, não é que os gangues existiram, na verdade, só a partir da proibição que as máfias passam. Então, é importante pensar que foi o proibicionismo que surge o tráfico. Hoje é o tráfico de drogas, e naquela época era outra droga, que hoje é ilícita, que é o álcool. Então, reforçando, né, a proibição das drogas ilícitas tem mais a ver com os interesses morais, políticos e econômicos do que argumentos científicos relacionados com a saúde pública. Eles vão falar, Marisa, então você está dizendo que a droga não tem, que é tudo uma viagem? Não. Estou falando o que significa a questão da proibição das drogas. Então, assim, se a gente for pensar que... Então, olha só, e é isso, né? Quem são as pessoas que recebem o estigma? Os árabes, chineses, mexicanos, negros, sempre uma relação totalmente desigual, né? Totalmente explícita. E aí é importante pensar que a questão das drogas ela está totalmente em sintonia com o moralismo judaico-cristã e principalmente protestante puritano. Eu vi um pedacinho do que a Rê trouxe, e mesmo antes da Pentecostais, se a gente for pensar na perspectiva do que significava, né, uma ideologia religiosa
de maioria branca, que detém o poder econômico e político dos Estados Unidos e que não aceita a ideia do merecimento, do prazer. Quer dizer, o prazer ele só pode ser com merecimento. Então, assim, eu acho que nós temos uma situação, primeiro, que é a droga, a perspectiva da droga como um problema social, político, econômico, ele tem a ver com uma perspectiva muito explícita que está relacionada justamente com a população mais pobre. Então, se a gente for ler vários autores, eles vão dizer o seguinte, e não precisa ser os autores falar, a gente pode ver. Nós temos um momento que a gente vai chamar da metáfora do mal, e que, na verdade, a droga foi chamada como metáfora do mal. Acho que todos de vocês lembram que quando acabou a Segunda Guerra Mundial principalmente quando acabou a Guerra Fria, na verdade, os Estados Unidos ele tinha que esvaziar toda aquela indústria bélica que é uma das indústrias mais importantes dele. E uma forma de conseguir isso foi justamente pensar na questão de como lidar com isso. Então, na verdade, pensar na droga como a metáfora do mal é justamente a perspectiva de criminalizar e de controlar um grupo de pessoas. Isso é importante que a gente possa refletir. Foi a partir daí que começou a ter bases militares em vários países, como o exemplo mais forte é a Colômbia. E, na verdade, nunca foi para criminalizar o usuário. Na verdade, porque o maior usuário de droga sempre foi o pessoal dos Estados Unidos, mas e todo aquele pessoal da América do Norte. Eu acho que, na verdade, o que os estudos demonstram que com isso você criminaliza quem planta, porque essa ideia do metáfora do mal, ele foi adentrando todos os países, inclusive e principalmente o Brasil. Então você começa a lidar com a questão das drogas como uma questão jurídica e não como uma questão de saúde. Eu acho que isso é uma questão que a gente é o início da nossa conversa. Só para a gente fechar a questão dos mitos, para tentar entender a dificuldade de lidar com quem é o usuário ou como a gente lida com essa situação, eu vou só trazer um pouco desses mitos sobre por que as coisas são lícitas e ilícitas, para a gente entrar como é que é lidar com uma situação que é as drogas, que, em princípio, é criminalizada, que, em princípio, é coisa de polícia. Então, assim, essa ideia de que o que é lícito e o que é ilícito é porque faz mal à saúde, ela é uma questão que a gente pode questionar. Se a gente justifica que as drogas ilícitas fazem mais mal do que as drogas lícitas, como que a gente pode justificar o álcool, cigarro, comida de alto teor de gordura, que provoca, né, efeitos colaterais e sobrecarregam os hospitais, né, os nossos hospitais com infarto, câncer, problema hepático. Então, dizer que o que faz com que a droga seja lícita ou ilícita tem a ver com uma questão de saúde, a gente pode descartar. Por outro lado, tem outras pessoas que vão dizer, não, o problema da droga tem a ver, quer dizer, o que é natural e o que não é natural. Então, aquilo que tem a ver com questões, como se a gente tivesse um raciocínio dicotômico, né? O que vem da natureza é bom e o que vem sintético não é. Então, tudo que tem a ver com essa questão sintética, a gente traz. Mas aí, como a gente trabalharia com os remédios legais, e a gente vai ver quando a gente for trabalhar o que é cada uma dessas drogas, como que elas vão ter efeito em cada um do sistema nervoso central, a gente vai ver o quanto que elas estão misturadas, as drogas lícitas e ilícitas. Então, essa também não seria uma justificativa. Da mesma forma, a ideia do critério moral. Trouxe bem no começo, trouxe agora para vocês o quanto que a igreja protestante, essa ideia, né, judaico-cristã, faz com que qualquer coisa que dê prazer ela seja desconsiderada, né? Então, assim,
o que nós vemos é que o critério moral está totalmente, quer dizer que o que é certo, o que não é certo, tem a ver, então, tem pouquíssimas relações com a saúde das pessoas, como eu acabei de falar, mas sim o conceito de certo, errado, de bom e mal. Varia conforme a sociedade, grupo social, etário, e também, e assim, é importante a gente pensar o quanto que a nossa moral vigente na sociedade brasileira contemporânea é bastante condescendente e, vamos considerar, até incentivadora do consumo de bebidas alcoólicas, né? Ainda quando existia a Veja e a Vejinha, em que aparecia toda uma matéria sobre a questão das drogas ilícitas, e, na verdade, quando fosse falar das drogas lícitas, então tinha a Veja falava das drogas ilícitas, e a Vejinha fazia propaganda de bebidas, dos melhores vinhos. Então, na verdade, você vai vendo que todas essas histórias são simplesmente mitos. Então, nós vimos os critérios para que essas drogas, que hoje nós consideramos lícitas e ilícitas, têm a ver com questões maiores, políticas e econômicas, e tem pouco a ver com a droga e muito a ver com quem as usava. Quando eu criminalizo, coloco na ilegalidade esse grupo, eu faço com que ele seja, que ele não tenha mais voz. Gente, essa questão da metáfora do mal, a droga ser metáfora do mal, eu não sei se todo mundo é de São Paulo, mas a gente pode ver em todas as comunidades e as favelas, os territórios vulnerabilizados do Brasil, a justificativa de entrar nesses territórios vulnerabilizados é sempre a droga. Vamos parar para pensar. É sempre essa justificativa que se tem. Então, é a partir daí, enquanto policial militar, enquanto policial civil, eu adentro nas comunidades e me vejo no direito de cortar qualquer utensílio, tipo, cortável, lógico, né? De cortar o sofá, porque, na verdade, vocês, pessoas, abrindo aspas, né? Vocês, pessoas moradoras de territórios vulnerabilizados, são a classe perigosa e que nós temos que ter um controle social sobre vocês, porque se porventura qualquer um de vocês tiver a droga, nós podemos adentrar e podemos criminalizar. Não estou negando que existe, sim, o tráfico, e já trouxemos muito. Se não houvesse a proibição, e a gente pode discutir, não estou dizendo que nenhuma droga tinha que ser proibida, mas eu estou falando da forma com que a proibição acontece e a forma com que a gente olha sobre esse prisma, nós vamos perceber que tem um grupo de pessoas que pode usar maconha em algumas universidades públicas ou particulares, e que algumas pessoas podem usar drogas legais, drogas que têm o mesmo efeito que as ilegais, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas tem um grupo que só por ser morador de um território vulnerabilizado vive, e quem sabe com isso, quem está trabalhando com unidade básica, quem vive esses territórios, sabe muito bem que o medo é uma constante, e é um medo frente a qualquer possibilidade justificativa de que o dedo vai ser apontado contra eles. Estou trazendo essa situação para a gente falar um pouco de como como eu falei para vocês no começo, eu trabalhei com isso, trabalhei atendendo, né? E sei exatamente o que significa essa lei e a fora da lei e como que essas pessoas são criminalizadas. Quando eu trouxe essa questão da lei, gente, posso continuar? Como eu estou muito sozinha, tá dando, gente? Tá dando sim, professora. Pode continuar. Obrigada. Estamos aqui. Melhorou, segurou, tá melhor o seu sinal. Teve um momento que estava craquelando um pouquinho a tela, mas agora está bem. Porque a gente vai falando assim, a gente não sabe quem está nos escutando. Então, como vocês sabem, né, meu mestrado foi sobre os meninos do tráfico, e aqui em São Paulo,
Então, na verdade, quando eu comecei a pensar nisso, era pensar, meu Deus, mas por que esse menino, toda notícia de jornal, ele que é o culpado de tudo? Como é que a gente lida com isso? Quem são esses meninos? Por que eles incomodam tanto? E a gente vai entrando nesse processo de ver o quanto que eles passam a simbolizar muito do que é na sociedade, uma sociedade de consumo. Quem não quer um produto? Na verdade, a droga é o produto que todo capitalista quer ter, né? Porque vicia, né? Então é muito legal que cada vez mais se tenha. Depois eu comecei a estudar os meninos do Rio, estudei os meninos do Brasil, que estão nesse envolvimento, e também tive a oportunidade, inclusive, de pensar como é que foi o meu pós-doutorado, fazer essa relação com outros meninos da América Latina. Que aí é dessa discussão que a gente faz a conversa do juvenicídio, né? Que é a morte dos jovens da América Latina. Estou trazendo isso para falar a questão do legal e ilegal. A gente olha o menino do tráfico e fala que eles estão na perspectiva da ilegalidade. Mas o dinheiro que eles usam para a droga, que eles ganham na droga, quando eles vão pegar esse dinheiro e utilizar no shopping, aí não é mais ilegal, aí eles são recebidos. Então, para a gente poder entender como que, ao invés da gente rotular, poder olhar o que significa isso e como a gente é conivente a essa perspectiva. Como a gente consegue, acho que teve um exemplo em que a gente, sem querer, eu estou falando da gente, todos nós trabalhadores, reforçamos isso, eu sempre trago isso. O menino, e eu estou falando até das minhas pesquisas, esse jovem expulso da escola em qualquer situação que ele não responde, mas ele é recebido com outro respeito pela rua e pelo tráfico. Então, se a gente não olhar isso, a gente só continua expulsando, e sempre com aquela sensação, acho que eu estou falando da maioria são trabalhadores, de impotência. Mas a nossa relação, a nossa sensação de impotência é porque a gente não está olhando o nosso objeto. A gente vai com esses imaginários que eu trouxe até agora e vai impossibilitando, mas não é a gente, não sou eu culpado, nem vocês. É um imaginário que vai se produzindo e reproduzindo, e a gente não tem como escutar. Eu escrevi também um texto lá no BIS que vai dizendo o quanto que esses meninos não entram nas unidades básicas, porque se eles entram nas unidades básicas do jeito de andar, com o boné, o que acontece? O policial já vai atrás dele, e ele vai porque é isso, tem o estigma, tem o preconceito. Isso vai impedindo que esses meninos já não conseguem perceber que a unidade básica também é um lugar para eles. Então, imagina que a gente está falando de um tratamento se as pessoas não sentem que aquele espaço é um espaço que elas possam estar. Mesmo tendo camisinha, quer dizer, eu acho que é importante a gente ressignificar, eu acho que é esse o objetivo que a gente está nesse curso, poder aproveitar esses elementos que a gente estudou, mas pensar como que isso pode servir para a gente mudar um pouco a nossa prática, não no sentido que a nossa prática está errada, mas a gente ressignificar, porque é verdade, a gente perdeu. A gente da saúde, a gente da educação, esqueci de falar, eu também sou professora do Estado, ainda sou, eu posso falar sempre, gosto muito de falar que eu não estou falando só da teoria, estou falando em cima de uma coisa, tenho 400 alunos que eu vejo toda semana, então sou adolescente e sei do que eu estou falando, sei do que significa essa pandemia, o que significou essa pandemia na perspectiva disso que a gente está falando da questão das drogas. Então, é importante que a gente olhe para essa situação, não como mais uma situação, como mais uma coisa, mas primeiro dizer, vamos olhar para essa questão da droga, pensando que dentro dela tem vários interesses, e pensando que essas pessoas, e aí que eu vou chegar, essas pessoas que nós estamos falando e que a gente rotula desde o início, muitas vezes se inicia a partir da experimentação. Então, agora vamos passar para outro caminho. Então, até agora, a minha proposta, espero que sensibilizou algumas pessoas, é no sentido de ressignificar, sair do lugar comum, porque assim, e eu não estou falando de vocês, por isso que eu sempre falo como eu junto, né, no nós. A gente vai se perdendo, porque a gente vai usando sempre as mesmas coisas para problemas diferentes.
E a gente não pode reproduzir a mesma lógica, a gente não pode. Então, assim, é importante, eu me perdi agora só para continuar a historinha lá dos meninos do tráfico. Então, assim, eles falam, e eu fiz sempre trabalho etnográfico, né? Eles falam que no tráfico eles têm uma segunda chance. Será que na escola ele tem? Será que na saúde a gente consegue, receber esses meninos? E é isso. A experimentação tem a ver com ser adolescente. É uma fase que vai buscar identidade, curiosidade e mil realizações, né? Tem é um momento que o menino quer se relacionar, quer sentir, quer perceber. Ele, na perspectiva de buscar realmente sua identidade, né? Descobrir novas sensações, ele busca experiências, precisa estar no grupo, e são quase uma forma, muitas vezes, a droga, um ritual de passagem. Como eu falei, eu sou professora de ensino médio, e no primeiro, o que está acontecendo? Não sei se vocês sabem o que é o PT, né? Vocês sabem? Não partido, mas é a perda total. Então, a perda total é quando o menino toma até, e é muito interessante, eles andam. Ai, Alina, obrigada, agora eu estou te vendo, estou me sentindo falando com alguém. Ai, eu sou muito assim. E aí, o que acontece? Os meninos entram com 14, 15 anos no ensino médio e se veem com a possibilidade de estar no ensino médio e ser o adolescente. Eles se encontram, e aí tem essas lojas que vendem vinho, vinho ou qualquer coisa para menino que é menor de idade, e aí eles não têm a ideia do que significa, eles tomam todas, mas tomam todas porque é doce, e vão, e como eles não têm, ninguém conversou com eles, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Eles experimentam de tudo, e muitas vezes essa experiência que foi única, né? Por exemplo, de beber bastante, provoca situações para os professores dizendo, bom, esse menino já vamos separar, ou vamos levar para a psicóloga, vamos levar para a saúde, porque ele já não tem mais condição de estar convivendo com os outros. Só que isso aqui é só uma experimentação. E falar sobre isso, e aí eu vou me dar o direito de contar uma historinha que a gente conta quando fala para os professores e para os pais, principalmente. Vocês conhecem a história da Bela Adormecida? A história da Bela Adormecida é o seguinte, uma bruxa que não foi convidada para a festa. Ela não foi convidada para a festa e fala, olha, vocês me convidaram para a festa? Então vocês vão ver. Quando a sua filha tiver 15 anos, ela vai picar o dedo numa roca e ela vai dormir. O que todo mundo faz nesse sentido? O que os pais zelosos fazem? Esconderam a roca, não conversaram mais sobre isso. E aí, essa menina, como qualquer adolescente, não foi andar pelo palácio. E andando pelo palácio, encontrou uma coisa que ela não conhecia. E aí, o que faz quando a gente não encontra, a gente encontra uma coisa que a gente não conhece? A gente vai experimentar. Quando a gente não tem nem conhecimento do que é experimentar, do que é aquilo, a gente experimenta daquele jeito. Então, é lógico que ela picou o dedo. Então, eu acho que é para pensar um pouco que a experimentação é boa, é importante, é interessante, faz parte da vida. Mas quando o menino está experimentando, nunca ninguém falou sobre isso vira o que nem a menina lá da historinha. Infelizmente, quem faz isso é justamente quem reprime. Então, muitas vezes na escola, quem tem feito isso é a polícia militar, PROERD, ou qual é o nome que pode ser dado, que, na verdade, reproduz uma lógica que não é o conhecimento, mas é o medo, a insegurança, a repressão, e a gente sabe que não é a punição que vai resolver nenhuma dessas situações. A gente já viveu, como todos nós, eu acho que a teoria comportamental nos ajuda a pensar sobre isso, como que a gente fica quando a gente é punido. Eu acho que isso é uma questão super importante. Quer dizer, quando a gente é punido, a sensação que a gente tem é justamente de ficar ou fazer escondido, ou fingir, ou
ou ficar com muita raiva, com muito ódio e continuar fazendo. Então, a punição por si só nunca foi a resposta. Mas se a gente considerar que quando um professor ou mesmo alguém da saúde vê um menino, porque, na verdade, as agentes de saúde estão vendo todos os meninos e vê ele veio usando algum tipo de droga considerada ilícita e já rotular numa reunião, né, que a gente tem, né, em qualquer matriciamento, tudo, a gente está impedindo de ver esse menino como outra forma. Eu não estou falando que isso acontece, mas eu só estou alertando nessa perspectiva. Então, se a gente tem o uso experimental, e eu fiz questão de trazer isso, porque o uso experimental é uma possibilidade de reverter, na verdade, nós temos um uso problemático, que ainda é um uso inadequado, mas que, na verdade, se você não trabalha de uma forma que tenha a ver com o respeito, com a humanidade, você, na verdade, você continua dando com questão do confronto e o sermão, que, na verdade, não são abordagens. E o uso frequente e a questão da dependência. Eu acho que a questão da dependência que a gente vai ter que se aproximar um pouco mais, mas antes disso, eu queria trazer uma coisa que eu acho que esse que é o grande chance. Tem um autor chamado Liebenstein. Ele é antigo, mas eu acho que ninguém conseguiu trazer de uma forma muito tão interessante. Não dá para a gente pensar que a droga, por si só, vai fazer com que a pessoa fique viciada. Não existe isso. Tem uma pesquisadora, eu não vou lembrar o nome dela agora, é a Selma, que fez uma pesquisa lá na Faculdade de Saúde Pública, e ela fez com usuários de crack de classe média. Se a gente considerar que a droga por si só já é uma situação alarmante, então a gente está deixando de ver toda, e é isso que ele vai dizer. A droga é uma das questões, mas a gente tem que ler, então, é um tripé. A droga, a pessoa que usa, suas condições físicas, psíquicas, inclusive suas expectativas em relação ao uso, e o terceiro, o ambiente, um contexto de uso das drogas, tais como a companhia, o lugar do uso, que na verdade representa essa perspectiva socialmente. Então, assim, a droga tem uma importância. Quando eu trabalhava na UBS, era um momento que o crack estava chegando e a gente ficava muito assustada, porque eu recebia muito, os meninos vinham, mas era uma coisa, falando meninos que a maioria são jovens, né? O crack foi experimentado por jovens de 20 e poucos anos, eles tinham muito medo, a gente não sabia o que era. E, na verdade, no início eu achava mesmo que era só a droga era o problema, né? Porque a gente fica experimentando, a gente também está experimentando. E a gente vai vendo na experiência e com as leituras que as coisas não estão desvinculadas. E para isso eu vou trazer um exemplo que muitos de vocês já devem ter visto, que é o seguinte: se você coloca um ratinho ou uma ratinha num espaço e coloca um caninho que só tem droga, então ele tem um caninho, ele fica naquele quadrado e vai recebendo, e ele vai usando. Se de repente você põe outro caninho com água, você coloca uma ratinha, você coloca um brinquedo, o que vai acontecer? Ele vai deixar de usar? Não, ele não vai deixar de usar, ou ele pode não deixar de usar. Mas o que acontece é que ele vai usar de outras formas e não vai ser a única possibilidade que ele tem na vida. Eu acho que assim a gente estou dando um início da gente começar, não vou falar ainda sobre isso, sobre as duas formas muito importantes para pensar na questão de como lidar, e acho que é isso que agora a gente vai falar, a gente tem que pensar com a pessoa dependente. A questão da experimentação, nós vamos falar da questão do uso, mas o nosso problema, que deveria ser o problema para a saúde, são os dependentes. E os dependentes têm características, são pessoas que deixam de fazer coisas para fazer só essa perfeição. Ah, mas Marisa, então eu não vou deixar os outros? Não, eu não estou falando para deixar os outros. Estou falando que a gente tem que pensar. São várias formas diferentes de lidar com situações.
como tudo está no mesmo barco e tudo que está droga está ligado ao mal e está ligado com a dependência, então a gente não faz quase nada. A gente vai esperando ele chegar e aí a gente fala, não, você já está viciado, eu não sei o que fazer, vou internar. Bom, são duas formas, né? Nós, particularmente, inclusive a Regina acabou, e o pessoal do Instituto acabamos de lançar um livro sobre a redução de danos. Então, tem um grupo que vai falar da abstinência e vai dizer que sim, que a única forma de resolver a questão das drogas é a abstinência. E tem outro grupo que fala, se a droga fez parte da humanidade durante toda a vida, como que a gente pode pensar que a gente vai se abster dessa situação? É importante também trazer, porque, na verdade, o nosso mundo é um mundo que tem de vários estímulos. Então, a gente nunca sabe o que é cientificamente comprovado e o que é fake news, né? Então, eu quero trazer uma coisa. Se, por um lado, nós que trabalhamos, que pensamos na redução de danos, não achamos que a abstinência é a única, é legal, mas tem pessoas que dá certo a abstinência. Redução de danos não é necessariamente ser contra. Então, quando eu estou falando fake news, é assim. Então, a gente fica... Eu achei legal quando eu peguei o fizinho que a Regina trouxe, ou é uma coisa, é outra, a gente vai brigar. Tem coisa que a gente vai brigar. Eu vou falar sobre a comunidade terapêutica, eu vou brigar. Mas tem coisas que a gente vai ter que lidar. Não estou acabando de dizer que tem 3 elementos, que é a propriedade farmacológica, a pessoa que usa e o ambiente. Então, para cada um vai ter um sentido. Eu, por exemplo, não uso álcool, e quer dizer, mas aí não é porque me proibiram, é porque tem a ver comigo. Então, é isso que a gente tem que estar pensando, assim. Então, estou trazendo, primeiro, a importância de que a gente tenha que ver que o uso da droga ela tem que ser pensada num contexto e que a experimentação tem a ver com algumas experiências, que tem a ver com uma forma de estar no mundo. E se a gente não considera isso como, entre aspas, normal, você já vai encaminhando. E é isso que a gente traz. Quer dizer, e aí é lógico que estou falando como psicóloga, né? Se eu estigmatizo, rotulo uma pessoa, seja, se eu sou mal, tem até aquela brincadeira, se eu ponho um rótulo, eu vou responder como mal. Se eu, dentro de um posto de saúde, dentro de uma escola, dentro de centro de convivência, sou rotulada como mal, eu vou responder como o quê? Se eu já vou incorporando esse discurso, então é importante trazer o quanto que a perspectiva de como que a gente vai levando essa pessoa para a dependência é muito maior, porque se eu só queria experimentar, mas aí as pessoas já acharam que eu já era um dependente. O dependente nós não consideramos que é uma doença, a gente acha que tem a ver com uma marginalidade, então a gente já olha para ele como uma pessoa que não só a gente, né, a sociedade. Então, eu já tô trazendo que esse jovem, ou que esse adulto, ou que essa mulher, eu já impeço de ele poder ser visto de outras formas. Se a gente rotula alguém, num rótulo de uma garrafa de água, você espera que tenha água. Num rótulo de uma garrafa de veneno, você espera. Pode ter outras coisas? Pode, mas quando você rotula, você impede qualquer possibilidade de construção. Então, tudo bem? Podemos? Tudo bem? Sim, professora, Então, podemos, estamos aqui. tá. Então, assim, tem vários tipos de drogas, né? Gente, deixa eu falar uma coisa, eu sou uma professora que adoro conversar com os alunos. Para mim, dar aula desse jeito, ela assim, é uma coisa assim, e aí, vocês estão, é por aí? Vocês têm informações? Assim, é muito... Então, as drogas depressoras, né? Elas são mais conhecidas como remédio para ansiedade, né? Os benzodiazepínicos, os calmantes, os ansiolíticos, remédio para induzir sono,
barbitúricos e os apiáceos, né? Heroína, morfina e ópio. E aí tem outras substâncias depressoras, que são os inalantes, produtos domésticos e industriais, que também são usados como droga, né? A cola de sapateiro, benzina, éter, acetona, também vão produzir deprime o funcionamento no cérebro, do nosso cérebro. Isso é importante pensar, porque eu estava conversando, inclusive, na aula de ontem, quanto que, depois da pandemia, que a gente tem que pensar. Se eu estou falando que socialmente a gente faz diferença, nós já temos 2 anos dentro de casa, ou quase 2 anos. E estamos para ficar de novo, né? Se as pessoas não se cuidarem, né, Alina? Uma loucura, né? Uma loucura. É assim, nossa. E isso provocou situações. A palavra ansiedade está na boca de todo mundo, né? Assim, todo mundo ansioso, mas uma ansiedade que não tem a ver só com o indivíduo, tem a ver com toda uma perspectiva, porque se todo mundo está ansioso, é uma questão cultural. Lógico, como a mesma questão das drogas. A droga tem a ver com a droga, e tem a ver com a pessoa, tem a ver com o ambiente social, mas se todo mundo ficou isolado, essa questão de que tem que viver intensamente, será que vai de novo, a morte estando próxima? Então, é uma perspectiva. Então, quanta gente não está tomando essas drogas? Como a questão dos... Quanto que esses remédios estão, né? Se a gente, quem trabalha com... Quem conhece, né, jovem ou trabalha, estão todos utilizando. E quantos de nós não estamos tomando remédio para induzir o sono, né? Eu acho que o álcool, né, é outra droga depressora, né? É uma substância depressora, embora peculiar, em pequenas doses provoca um estado de euforia e desembaraço. Aí você vai poder dançar, você vai poder, né, você fica menos, mas ela é em princípio, porque depois você fica depressora. Então, assim, eu queria trazer uma coisa sobre os benzodiazepínicos, que é bem interessante, né? Então, ela pode ser classificada de acordo com o tempo de meia-vida, isto é, o tempo que a droga permanece no sangue, até que metade dela tenha sido metabolizada e eliminada. E olha assim, tem os de longa duração, que todo mundo conhece, diazepam, de média duração, lorazepam, e de curta duração, que é triazolam. Bom, o que acontece? Olha que interessante. Os esses últimos, de ação curta, são que apresentam maior potencial de abuso. E isso tem a ver com todo tipo de droga. Por que será que o crack tem essa perspectiva tão... Por que será que o crack vicia tão rápido? Então, quanto mais rápido a duração, mais a possibilidade da pessoa usar mais. Então, é interessante pensar como é que isso reflete, né? Então, os ansiolíticos reduzem a atividade em determinadas regiões do cérebro, levando, então, à diminuição da ansiedade, à indução do sono, relaxamento muscular, redução do estado de alerta, dificuldade do processo de aprendizagem e memória. Então, olha que contraditório, né? Quer dizer, você está numa escola, você está trabalhando, você vai produzindo, você fica menos... Então, olha como essa questão da medicalização, e acho que a Lígia já trouxe isso para vocês, é uma questão que tem, que na verdade você elimina uma situação e provoca outra. Mas do que eu queria especialmente falar com vocês, e até com você, Alina, é a nossa preocupação em relação aos solvantes e os inalantes. Então, assim, inalante, quer dizer, é uma substância que dissolve outras, né? Então, aproveita a propriedade de evaporar facilmente, que são inaladas para obter alteração psíquica, que os meninos chamam de barato, né? E aí são várias, né? Desde produto de limpeza, limpador de cabeça de videocassete, limpador de couro, o lança-perfume, que é o cloreto etílico, desde thinner, aguarrás, removedor em geral, spray para o cabelo, até o branquinho, você vai ver os meninos. E qual é o problema disso? Eu não sei se vocês... que eu acho que isso é um problema... Ela tem um efeito rápido, então estou falando que os efeitos rápidos fazem com que as pessoas... Eu tenho uma sensação de prazer rápida, eu vou querer mais, eu vou querer mais. Então, ela
ela tem um efeito rápido, por ser inalada, chega rapidamente ao pulmão e de lá pela pequena circulação ao cérebro. Então, assim, é uma sensação de prazer, mas que, de repente, perde. E aí, qual é a questão? Como não tem produtos ilegais, a gente não pode fazer nada, ela é fácil de ser comprada. Ela tem vários sintomas, mas o principal deles, e é isso que eu queria trazer, é justamente quais são as principais causas de morte. Então, assim, nós estamos falando de uma droga, eu não estou falando que o crack não é o problema, a gente vai chegar lá, talvez, né? Mas eu acho importante que todo mundo saiba. A principal causa é uma arritmia cardíaca causada por uma hipersensibilidade das fibras do miocárdio, podendo provocar parada cardíaca. Vocês estão entendendo, gente? Nós temos muito jovem, eu que trabalho com essa questão do legal e do legal, muitos jovens estão morrendo. E quando vai ver, estão morrendo por causa disso. Então, eles ficam com um coraçãozinho acelerado, é uma droga barata, e eles morrem. Sufocamento, acidentes com o uso de saco plástico, pois no momento da inalação, a pessoa coloca o saco plástico na cabeça e pode sufocar. Quedas, né? O solvente provoca vertigem e tontura, podendo levar às quedas. Atropelamento e outros acidentes do trânsito devido à incoordenação motor e prejuízo dos reflexos. Se a gente vai nessa, e eu já fui várias vezes nesses bailes funk, os meninos estão usando isso. E assim, como é que a gente, numa unidade, né, numa atenção que busca universalidade, centralização, a descrição da clientela, que eu acho que é uma questão super forte, acessibilidade, vínculo, responsabilização, humanização, equidade, participação social, como é que a gente vai lidar com essas situações? Nós estamos vendo, os meninos estão vivendo isso. Eu acho que é muito complexo e muito difícil achar que a gente saúde ou que isso é a responsabilidade de um, mas é a responsabilidade de todos. Eu acho que assim, nós estamos vivendo. Por isso que a gente trouxe bastante a questão do legal e ilegal, nós estamos falando de uma droga legal e que está matando o jovem. Não diretamente por overdose, e até porque isso é uma coisa que a gente vai ter que estar discutindo, né? Vou aproveitar e falar um pouco sobre isso rapidamente, só para falar. Tudo bem? Entenderam como que fica essa questão dos inalantes e como que isso é importante para a gente poder olhar, né? Até ia propor, viu, Alina, depois da gente discutir e pensar numa política, porque isso é uma questão... E quanto que quem está na base, né, como a gente, possa pensar sobre isso. Porque a gente fica preocupado com as drogas ilícitas, né? Que eu acho que tem que se preocupar, mas essa daí... A gente tem um problema numa dimensão muito mais complexa, né, das drogas lícitas, né, e que todo mundo tem o acesso. E aí a gente coloca a relação toda, né, desde o álcool, o álcool é uma droga lícita, os medicamentos, né, que muitas pessoas fazem um uso que não é o uso adequado desses medicamentos, né, usam os medicamentos para outra finalidade, e essas substâncias aí, inalantes e solventes, né, que há muito tempo já nos acompanha e que traz esses efeitos. Eu fiquei aqui até pensando, porque a gente tem na história do CID muitas entradas de intoxicação, e algumas entradas de intoxicação, elas são olhadas do ponto de vista mais de uma ideação suicida, né, de uma tentativa de suicídio, mas o quanto não pode estar atrelado também com esse uso, né, e que aí a gente talvez tenha que olhar para o fenômeno de uma outra forma, né, não, lógico, né, acho que no fundo talvez tenha ali um jogo, né, de uso que traz a questão de uma situação em que você coloca o seu corpo ou a vida num jogo em relação a isso, né, numa situação um pouco mais ou menos de risco, mas que a questão não é a tentativa da morte, pelo contrário, né, é o jogo da busca do da prazer, sobrevivência. E da então... sobrevivência, né? Eu acho que é isso, quer dizer, se você olhar um menino, acho que, não sei se vocês já viram, usando, ele vai perdendo, porque é isso, o que a gente está dando de alternativa? Eu acho que é isso, como que a saúde, a educação, como é que a cultura, o esporte, qualquer coisa, quer dizer, a coisa do ratinho, né?
Eu, sinceramente, quer dizer, por toda a minha experiência, por tudo que eu leio, assim, eles não estão fazendo isso para se matar conscientemente, né? Eu acho que é isso. É uma necessidade, é um prazer, e faltando todos os outros, né? E que faz parte de um momento que é um momento de pura experimentação, né? Qual é o momento que inaugura isso, né, na vida das pessoas? É esse momento da entrada na juventude, na adolescência. Então, a gente também precisa olhar para o fenômeno do uso menos atrelado à questão da ilegalidade e do moralismo, né? Que acho que é isso que você traz como temática aqui hoje, né, professora Marisa? Então, a gente tem pouquíssimo tempo, é que eu falo muito, né, gente? Então, a gente pode esticar um pouquinho, não tem problema, não. Mas é que como eu dou, é que eu tenho um problema, por isso que eu fiquei ansiosa, porque eu tenho que dar aula daqui a pouco, outra aula. Tudo bem. Mas tudo bem, eu só queria, porque é isso, né? É isso que eu digo sempre, acho que é importante isso. E vou trazer um pouco do que a aula que eu não pude dar, porque eu estava doente, mas assim, quem são os mais, porque você está falando de uma adolescência, mas eu estou falando também de uma adolescência ou de uma juventude que não teve as mesmas oportunidades, que são considerados, mesmo não tendo feito nada, a perspectiva do sujeito perigoso, que é o jovem negro. Essa perspectiva do racismo, ela tem que ser pensada também quando você vai pensar a questão das drogas. Como é que isso vai marcando? Você pega os jovens, mas, cara, por que o senhor atirou em mim? Qual é a sensação? A gente tem uma rede de proteção e, na verdade, é isso. Quem é preso? Qual é a identificação? É por ser negro. E quem está mais preso por conta da questão do tráfico? Quem é mais morto por causa da lógica da guerra às drogas? É sempre o jovem negro. Então, as coisas estão entrelaçadas. Tem uma perspectiva. E sei que não é só o jovem negro. Tem um trabalhador negro que vive essa mesma sensação. Por isso, a Lina e todas vocês, essa questão das drogas ela tem que ser cada vez mais discutida, porque quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que pensar quem são esses sujeitos. Se a gente não sabe quem são esses sujeitos, não dá para a gente pensar numa política pública. Assim, vamos inventá-la. E quem sabe, quem ajuda nessa construção é vocês que estão na base, que podem ajudar nessa ideia. Então, é isso, né? Nós temos também, que também é uma depressora, são os apiáceos, que é a papoula, né? Que é muito interessante, porque é só para, como, né? Ela é cortada, ela elimina um líquido leitoso, branco, semelhante a um suco. E é isso que que ao secar ele vira o ópio. E é interessante, como eu tinha falado, né? Ela é super... Os apiáceos são drogas com grande importância na medicina, pois são poderosos analgésicos, né? E a grande questão é quando é usado em abuso. Eu acho que é isso. Como que a gente vai... Se a gente pudesse pensar por que incomoda tanto, olha como uma coisa ela é super um círculo vicioso. Se fosse fácil, a gente nem estaria aqui, né, Aline? A gente não precisaria estar esse tema aqui. Não, é um tema muito complexo quando você vai falar sobre a questão da juventude e sobre qualquer coisa. Olha só, e não estou falando de qualquer coisa. Uma mulher que vive uma desilusão, que perde tudo, que perde o filho porque usou crack. Então, assim, todas as pessoas, é como assim, o que é o problema na droga é o uso abusivo. E o uso abusivo tem a ver com condições políticas, sociais e emocionais. Então, ou a gente olha a pessoa como um todo, ou senão a gente não vai conseguir trabalhar com nenhuma atenção em relação a isso. Eu acho que é isso que a gente tem que estar atento. Eu vou pular a questão, né? Então, fora os que a gente estava vendo, né? Falei para vocês que o álcool, ela é depressiva, e a gente não precisa falar tanto sobre isso, porque realmente todo mundo tem ciência. E não é com isso, porque aí as pessoas, então vamos criminalizar, vamos colocar o álcool. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando justamente o inverso. Nós estamos falando, inclusive, o uso cuidar. recreativo e não prejudicial pode ser muito bom.
Acho que é É, isso, acho que não é para ficar nesse moralismo, exato, né. É. então, mas é isso, mas se a gente não trabalha, por isso que assim, as políticas têm que ser intersecretariais, não porque está escrito, é porque não conseguimos trabalhar com jovens metade, metade, ele tanto a droga quanto a juventude ou nos obriga a trabalhar com todo mundo, né? Então, assim, as drogas estimulantes são aquelas que, como diz o nome, estimulam o sistema nervoso central, que passa a funcionar de modo acelerado. Ela pode até, né? E quais são, né? Ela estimula, são cafeína, né? Que eu acho que todos nós temos, né? Ela está presente no café, nos refrigerantes do tipo cola, em vários tipos de chá, nicotina, nas anfetaminas, cocaína e no crack. E pelo menos isso eu faço questão, né? Vocês sabem que a cocaína é uma substância extraída das folhas, né? Da coca, e é de novo a mesma situação, né, gente? Já tive, ela na verdade, então ela cresce no altino andino. E eu já tive a oportunidade, né, por causa, né, desses congressos que a gente vai, de tanto ir para o Equador quanto ir para Bolívia. E realmente, na quando eu cheguei no Equador, é tão alto, que lá tem chá, e o chá de coca ela é liberado. Você tem que usar. Então, eles mascam. Como é que a gente vai proibir uma coisa que é cultural? E é cultural como uma forma de defesa. É tudo muito. A gente vai. Quando a gente olha isso, a gente ressignifica tudo. Porque ou você está impedindo as pessoas de lidarem com a cultura e elas. Gente, não somos nós que inventamos a roda. As pessoas têm formas de lidar que é uma forma mínima de sobrevivência. Já pensou proibir a coca na Bolívia? Não tem. Então é isso. O tempo de, então o tempo de absorção pela mucosa do nariz é muito maior. É o início de efeito mental que pode levar 15 minutos, desaparecendo em cerca de 30 minutos. No uso injetável, ou fumado produz um efeito de cerca de 15 segundos, aparecendo com aproximadamente 15. Então, na verdade, é a mesma coisa. Quanto mais rápido são o início e o término, mais a velocidade e o estabelecimento da dependência. Você percebe que não tem... É uma lógica. Não adianta, lógica é importante para o psiquiatra entender exatamente. Nós, como a gente é importante saber, mas a gente tem que entender que é o uso abusivo, essa necessidade rápida que vai trabalhar com isso. E aí, a questão do crack, né? O crack é uma questão que a gente teria que pegar só um dia para falar sobre isso, a gente teria que estar trabalhando mais especificamente, a gente, do Instituto também, como a Regina falou, a gente está super à disposição para aprofundar cada um desses temas. A questão do crack é isso, né? A rapidez e a intensidade dos seus efeitos, que se devem à absorção da cocaína, né? Vocês sabem que ela é fumada, né? O crack, e existente na fumaça, no nível dos pulmões, são fatores que favorecem a dependência dessa droga. Menor custo em relação ao pó da cocaína, adequando-se ao perfil da baixa renda da maior dos seus consumidores. Então, é isso. Ela pode ser mesclado, pode ser de várias formas. E aí nós temos um problema, né? Como é que a gente lida com essa situação? É a questão da Cracolândia, né? Como é que você resolve essa situação? Não acho que eu vou falar nada que vou dar o resultado. Mas eu acho que depois de tudo que eu trouxe aqui, é muito louco. Alguém tem ideia quem são a maioria das pessoas que estão na Cracolândia? A maioria das pessoas não são pessoas que são necessariamente têm o uso abusivo de drogas. As pessoas que estão lá são egressos do sistema presidencial. Ai, que ato falho! Do sistema penitenciário. Então, assim, a gente, quer dizer, acho que nós somos da luta, né? Acho que todo mundo conhece um pouco da luta antimanicomial. A gente acha que o manicômio, que instituições sociais não produzem a reinserção social, não possibilitam, tanto que a gente, com certeza,
fechou os hospitais psiquiátricos, então é uma luta muito grande, mas não é uma luta só para tirar o hospital psiquiátrico, é uma luta para a gente não reproduzir a mesma coisa nos outros locais, a gente só mudar e continuar rotulando, continuar pensando não em rede. Então, acho que é isso, acho que as pessoas, estou falando tudo isso para pensar um pouquinho, né? Quer dizer, o pessoal, algumas pessoas, tudo bem, foram presas, só que quando elas voltam, depois de ser presa, voltam à comunidade, tem gente que elas acham que elas tinham que morrer. Eu acho que não, né? Eu acho que não tem pena de morte e a gente tem a possibilidade das pessoas ressignificarem a sua vida, se a gente quisesse. Mas elas não têm, ou porque a gente já sabe, né, que o egresso, na verdade, muitos deles voltam a usar a droga, outros voltam para o tráfico, outros tentam de todas as formas. O rótulo já é difícil, imagina quando a pessoa é egressa, né? E aí, e muitos poucos conseguem minimamente algum... Quer dizer, lá eles são aceitos. Então, se não tiver nenhuma política em relação ao egresso, aquilo vai ficar do mesmo jeito, né? Por isso que a questão da droga e a ilegalidade, ela está totalmente associada, ela tem que ser pensada desse jeito. Enquanto você criminaliza essa situação, você olha aquelas pessoas que estão lá como criminosos e nunca vai pensar nelas como uma questão de saúde pública. Não dá, gente. É um exercício muito grande que eu vou falar para vocês. Eu também faço o tempo inteiro. E é um exercício que nós temos que fazer o tempo inteiro. Por isso que trabalhar com a saúde, trabalhar com questões de adolescentes, trabalhar com a questão das drogas, é uma questão que faz com que a gente tenha que sair do lugar o tempo inteiro, tenha que ressignificar o tempo inteiro, porque a Cracolândia é um exemplo. Qual é quando a gente vai lidar com isso, qualquer problema que tem, nós não, enquanto saúde, não conseguimos entrar, e qualquer problema que tem, ele é respondido como uma questão de segurança pública, né? Entre aspas, né? Ou de repressão. Então, eu acho que, e volto a dizer, tem uma professora que fez uma pesquisa que traz, quer dizer, a quantidade de droga que você usa. Se você tem, se você está bem emocionalmente, se você tem um ambiente mínimo de lidar com isso, não necessariamente você vai se viciar. Agora, você não tem casa, não tem para onde ir, está naquele ambiente. Lá, ele é reconhecido, aí você fala o seguinte, mas Marisa, a gente foi na Cracolândia, eu tinha uma mãe, a família estava querendo recuperar o menino, e o menino não quis ir. Aí eu vou dizer para vocês, olha como a gente é moralista, né? Gente, mas o menino que saiu, que é muito... Vocês já pensaram? Eu moro em apartamento. Se eu fizer alguma coisa errada, eu chego no meu apartamento e fecho. Mas você volta para uma comunidade que vai rotulá-lo, que vai impedir. Então, assim, a gente faz algumas... Assim, é todo um processo de construção que as pessoas são gente, as pessoas vivem, as pessoas pensam. Então, muitas vezes as pessoas... ele está lá porque quer, ele tem família. Mas o que significa? Isso implicava numa política pública de não só pegar o endereço e ver onde ele está, mas como seria essa reinserção. Do mesmo jeito que falar de morador de rua e associar o morador de rua com a questão das drogas. Quer dizer, e aí, lembra que eu falei no começo da nossa aula, que eu falei sobre a questão da classe perigosa? Que a gente vai associando a droga à classe perigosa? Então, as pessoas estão na rua, viver na rua não é fácil, muitas delas foram por causa da droga, mas muitas delas passaram a usar para poder sobreviver. E aí o que se dá, se oferece, de novo, são instituições que não têm a ver com uma política pública para quem mora na rua. Tem uma política pública para quem está lá dentro e quer controlar essas pessoas. E aí não resolve. Não é que tenha que ser de um jeito ou de outro. Nós não estamos querendo, com a política pública, pensar em propostas. Quando a gente faz políticas públicas que não respondem à expectativa do sujeito, a gente tem como retorno nada, né? A mesma coisa, e manter. A gente tem as drogas estimulantes, né? Que, na verdade, que a gente estava falando, né? E uma delas é a anfetamina, né? Que a gente
tem essa função, né? São drogas, são substâncias sintéticas, estimulantes de atividade cerebral, que causam aumento de atenção, energia, são as bolinhas, os rebites, então é isso. Se exige tanto, a sociedade é muito rápida e os jovens começam a usar. E aí é muito louco, porque assim, é uma sociedade, aí tem outro aspecto, que aí é mais uma aula, que é essa sociedade competitiva. E esses jovens vão buscando, eu sempre falo, né? A gente critica a atitude dos jovens, mas é uma sociedade capitalista que vai dizer para você consuma, 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 seja rápido, seja bom, faça 1000 coisas. E a pandemia fez com que eles ficassem com a internet, com 1000 coisas ao mesmo tempo acontecendo. E aí, quando eles tomam, né? Então, por um lado, essas anfetaminas, elas dão essa coisa de você ficar acordado, de você conseguir estudar mais. Por outro lado, são remédios de emagrecer, que é uma exigência absurda, né? Do peso ideal, da pessoa ideal, e ainda uma sociedade do espetáculo, né? Que o Debord vai falar, fica cada vez mais forte. Então, é outra coisa que a gente, né? Que são as drogas lícitas, que estão possibilitando justamente uma destruição, né? Porque como é que dá para ser tudo, né? Você tem que ser capaz. E aí eu não sei, né, Alina, você falou da tentativa do suicídio. Não é o suicídio mesmo, né? É não responder. Não é. Ninguém quer deixar de viver no mundo que exige tanto esses jovens e ainda culpabilizam eles de tudo. Eu acho que o exemplo do que está acontecendo. Posso fazer esse? Do que está acontecendo com os meninos dos motoboys, para mim, está me doendo muito, porque, na verdade, são jovens que salvaram a nossa vida, nem sei se eu podia estar falando tudo, mas assim, salvaram a nossa vida durante a pandemia e agora tem medo de andar na rua porque todo mundo acha que eles vão roubar. Então, assim, ser jovem é muito complexo, não é à toa que a gente está fazendo essa situação toda. A gente fala, eles não querem trabalhar, mas quando eles trabalham também são criminalizados. Eu acho que outra estimulante muito forte é a êxtase, né? Esse é mais usado na classe média, né? E nessas festinhas, etc. Mas o grande problema, e é por isso que o grande problema é que ele não tem tanto efeito, a não ser o efeito colateral, por exemplo, de não tomar água, eles ficam tão excitados, tão emocionados, que, né? E assim, tem que não tomam água. Então, assim, lembra que teve essa coisa de redução de danos? Não vai dar tempo para a gente aprofundar, mas assim, de novo eu volto a dizer, a redução de danos não é a perspectiva de incentivar a pessoa a usar droga. É já que ela usa, como é que eu reduzo uma situação para que ela esteja viva? Eu acho que é isso. O exemplo do ratinho é uma redução de danos. Eu acho que assim, não, eu sei, pode ser difícil para cada uma de nós falar, mas eu queria que ele parasse. Quantos de vocês está fumando e não consegue parar de fumar? Então, uma das drogas estimulantes é a nicotina. Quando a gente está presencialmente, a gente fala, e aí, gente, quem consegue parar de fumar? Ou mesmo, quem consegue emagrecer? E a gente, então, são coisas que a gente não consegue ver na gente, são de maior dificuldade. As drogas perturbadoras, né, que na verdade também é outra coisa que também valeria uma discussão mais complexa, mas que eu fiquei muito mais interessada, porque são coisas que dá para a gente ler em um tempo tão... era de refletir sobre essas situações. Mas, por exemplo, acho que é importante a gente pensar, né? A maconha, o que significa maconha? Maconha não é para ser usada em adolescente, ninguém está dizendo para isso, ela não faz, ela não tem esse efeito, nós temos que realmente mostrar para eles, né? Que nem não fazer igual os pais da gata borralheira, né? De uma bela adormecida, de não falar sobre isso. É muito difícil, porque tem uma cultura aí, mas se a gente não falar sobre isso, esses meninos não entram na escola e ficam só fumando a maconha. Então, a gente tem que abrir, olhar sobre isso e enfrentar essa situação. Não dá para a gente excluir. Quando a gente exclui, a única resposta que a gente tem já sabe. Eles vão entrar mesmo, porque eles são adolescentes. Então, buscando justamente essa outra perspectiva de questionar tudo que a gente for falar. A gente, assim, deixa eu ver o que eu... Então, assim, só queria trazer rapidamente a questão das internações, né? E por que a gente é contra a comunidade terapêutica, né?
Gente, eu trabalhei num hospital geral, no ambulatório de internação. Eu acho que sim, tem momentos que você precisa, tem momentos, 15 dias, onde você pode, onde nós, né, a pessoa que está mesmo em surto, ela precisa de um momento para se reorganizar. Isso demora 15 dias, 15, 20 no máximo. E depois é um processo de construção, de retomada. Não tem justificativa para a internação, a não ser tirar o problema da frente. É isso. Porque o problema volta, e volta do mesmo jeito. Não, e assim, quando a gente fala que a gente é contra as comunidades terapêuticas, é porque a gente é contra os hospitais psiquiátricos. Não é só como que ela é. Não estou contra tal igreja, não é isso. Até porque eu acho que a questão não era nem igreja, tinha que ser nós, né? Tinha que ser a saúde, tinha que ser pessoas especializadas, se fosse o caso, mas não é. A nossa perspectiva de política pública, principalmente em relação à questão de álcool e outras drogas, é que tenha um ambulatório nos hospitais gerais, onde a pessoa pudesse ficar e aí depois ressignificar. Mas ressignificar com uma rede de proteção. Droga, mais do que qualquer... Acho que tudo a gente tem que pensar nessa perspectiva. Mas as drogas, em especial, elas têm que ser pensadas no macro. Elas têm que ser pensadas com o jurídico, com a saúde, com a educação, com o transporte, com a cultura, porque ela fala da vida, ela fala de emoções, ela fala de estar no mundo, mas ela também só está sendo pensada como alguma coisa que impede a vida. E a gente está realmente com isso impedindo. Então, assim, volto a dizer que o problema dessa dita droga não necessariamente ela tem a ver com... Ela não necessariamente tem a ver com a droga, tem a ver com a forma de uso. E eu acho assim, eu queria então finalizar, porque aí a gente, senão eu fico aqui, retomar, né? As estratégias de redução de danos são medidas que diminuem os danos provocados pelo uso das drogas. Mesmo quando os indivíduos não pretendem ou não conseguem interromper o uso das substâncias. É um trabalho, uma perspectiva que se propõe a refletir sobre cada uma das pessoas, como ela se relaciona, o lugar objetivo, como ela se pensa nessa perspectiva. Na verdade, é uma alternativa de saúde pública, e é uma alternativa aos modelos morais que criminalizam e que pegam a doença como uma questão, como se fosse, que pegam a questão do uso das drogas como uma questão moral. Reconhece, como eu tinha falado, a abstinência como resultado ideal, mas aceita alternativas que reduzem os danos do uso da substância. É uma proposta que vem de baixo, de cima, e que, na verdade, vai exigir, por mais que incrível, uma baixa exigência, mas uma maior exigência. Que eu gostaria de fechar, não fechando, abrindo portas, porque a gente volta a dizer, o Instituto está super disposto e disponível a aprofundar cada um dos pontos. Nós devemos nos debruçar de verdade sobre os nossos preconceitos, sobre as nossas formas de pensar. A gente tem que pensar o que significa cada uma desses trabalhos, se não for em rede, a gente está tampando o olho, não dá para responsabilizar só o agente de saúde, não dá para responsabilizar só o CAPS-AD, porque, na verdade, quando o CAPS-AD seria só para aqueles últimos, o CAPS-AD seria só para quem é dependente. Como a gente não consegue lidar com toda a situação que eu trouxe até agora, você coloca no CAPS-AD pessoas que, na verdade, não estão. E aí eu vou fazer uma crítica, se me permite, Alina. Se a gente está falando do sujeito, e o sujeito está buscando ter horário para CAPS-AD, é impossível de você imaginar. Então, na verdade, nós temos que pensar e ressignificar várias construções. E o problema não é da Alina, não é de ninguém, mas é como que a gente, por ser uma questão tão complexa, que mexe com a gente, porque nós também temos emoções,
nós temos que ressignificar, porque é o fora da ordem, né? É o que faz a gente refletir. E como que a gente vai lidar com essa questão do preconceito, com a porta aberta, com essa perspectiva? É isso, é um desafio. Espero que tenha inquietado muitos vocês, que esse foi meu objetivo. Uma pena não ser uma aula presencial, onde a gente constrói. Sei lá, agradeço muito o convite. A gente também agradece demais, professora Marisa. Obrigada pela sua exposição, pela sua fala. Tem alguns comentários que o pessoal compartilhou aqui no chat, mas pelo adiantado da hora, eu acho que a gente pode fazer o seguinte combinado. Eu passo para você, e aí a gente passa uma resposta no grupo do Zap, até para a gente poder trazer mais movimento lá no nosso grupo. Acho que a ideia é manter esse grupo depois, para poder atualizar informações. Ah, eu também? Que grupo que é esse? É um grupo do curso de adolescência. Depois eu passo o chat para você entrar também, né? Porque acho que a ideia é a gente manter como uma rede mesmo de comunicação. Eu até lamento que eu não estou conseguindo fazer muito agito lá no grupo, porque estou com muitas frentes abertas e poucos braços para dar conta de tudo, mas a gente vai chegar lá, né? Nessa intenção com o grupo também, tá? Em nome da Assessoria Técnica de Saúde Mental, super agradeço a sua apresentação, a gente queria muito te escutá-la, já fica o convite para retornar, para a gente fazer outras falas, outras iniciativas de, eventualmente até de pesquisa, enfim, né? Acho que o Instituto Saúde está muito junto, muito parceiro com a gente nesse processo, o COSEMES também. Eu vi que a Hermínia estava aqui, ela não apareceu, mas ela estava presente na aula, e acho que a gente encerra ali, Hermínia, e a gente encerra a aula de hoje já apontando para a questão da redução de danos, que é o tema da próxima aula, e a gente vai falar de redução de danos na escola, que é uma coisa que nem sempre a gente faz uma conexão direta, né? A gente olha mais para o tema da redução de danos na perspectiva da saúde. A Hermínia está aqui. E aí teremos a Regina para falar um pouco dessa temática, né? E o Alexander Navarro, que vai contar ali de algumas experiências que ele fez a partir do CAPS, né? Nessa intersecção, né? do trabalho com a juventude, com a adolescência, para a gente, tá? Então, eu conto com vocês na próxima aula. Vou tentar organizar algumas coisas, não estou conseguindo postar as aulas, porque demora um pouquinho para fazer esse pedaço, tá, no YouTube, mas as aulas estão armazenadas, estão gravadas, e aos pouquinhos a gente vai subindo elas, tá? Então é isso. Enfim, né? Fica esse agradecimento para todas vocês. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, professora Marisa. Não, dizer que é isso, é um processo. Eu acho que assim, essas aulas são só um start para a gente pensar. O Instituto de Saúde tem essa função de contribuir, de ir no território, de pensar nessa construção. Que é isso, não tem resposta, tem a possibilidade de querer trabalhar junto. Eu agradeço, agora que eu vi o chat, legal. Pena que eu não conheci vocês, mas a gente vai se conhecendo. A gente vai trocando também lá no grupo. Obrigado a todos, tá bom, gente? Até mais.